Bom dia, tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos discutir algumas coisas sobre buffet e eu gostaria de compartilhar antes um vídeo, uma videoaula de uns 40, 50 minutos sobre o mercado de buffet na crise. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um vídeo muito legal, espero que vocês gostem e depois a gente volta para retornar aí um debate, tá bom? Estamos ao vivo. Dani, a gente já está ao vivo. Legal. Acho que o Vamos lá, para quem está acompanhando já, pessoal, já quero orientar que o objetivo desse talk aqui é realmente que a gente faça um bate-papo, que seja alguma coisa leve, né? Que a gente realmente busque interação de conhecimento. Dani, a gente já está ao vivo. Pronto. E realmente eu já quero deixar aberto para comentários, perguntas e coisas realmente que façam sentido, que façam a diferença, tá? Então, no nosso bate-papo hoje, a gente vai falar sobre a crise de eventos no cenário atual e trazer algumas sugestões, né, de melhoria sobre como é que a gente pode continuar trabalhando, né, de forma eficiente e fazendo que, querendo ou não, os nossos eventos sejam, que eles tragam resultado, né, que eles mantenham esse sucesso, que eles continuem com uma eficiência boa. Por isso, já vou até começar a introduzir a Dani, que ela é especialista em montagem e personalização de eventos, ela é produtora de show nacional, internacional, ela faz evento corporativo, esportivo, palestrante, ela é incrível, ela faz várias coisas nessa área. E aí, Dani, eu já quero abrir para você, né? A gente estava batendo um papo, queria abrir para que você pudesse falar um pouco mais da sua carreira, como que você construiu toda essa trajetória, e já vou, né, também já agradeço muito o convite de você ter aceito, né, de estar aqui com a gente conversando sobre esse assunto. Dani, fica à vontade. Bacana, Carol. Obrigada aí pela introdução. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Quero agradecer aí o convite do pessoal do Distrito, Carol, em especial a Gabi Dantas, que está sempre parceira. Eu já realizei uma turma do meu curso presencial aí no Distrito, é um espaço incrível e eles têm um trabalho muito bacana também. Para quem é da minha audiência e não conhece ainda, pesquisem a respeito, é bem interessante, trabalho com startups, enfim, é bem bacana a área que eles atuam, né? Bem bacana. E eu já trabalho com eventos há 20 anos, né? Comecei modelando, com recepção, tal, fazia panfletagem, e aí fui querendo além daquilo, né? E sempre tive duas funções, eu fazia eventos como uma maneira de ganhar uma grana extra, mas sempre trabalhei com vendas, né, Carol? E aí, hoje eu vejo muito isso, né, devido a tudo que a gente está passando. Isso eu sempre cresci com isso na cabeça, de que eu precisava saber fazer não só uma coisa, né? Eu precisava ser especialista. Eu tenho até uma frase que eu falo, que um bom produtor de eventos, ele sabe de tudo, é muito de algo e um pouco de tudo. Então, a gente precisa saber de várias coisas, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E eu cresci tendo essas duas funções, trabalhando com vendas e eventos, e aí depois de 10 anos eu realmente resolvi apostar só em eventos, me especializei, me posicionei no mercado e consegui aí realmente me tornar uma grande produtora, faço realmente vários eventos, a agenda sempre cheia, e aí do nada vem um baque desse que ninguém estava esperando, mas eu sempre tive planos B. Eu sou produtora, então hoje o mercado de eventos foi pego de surpresa, mas vem muito à tona aquela questão do Casa de Ferreira Espeto de Pau, porque a gente produz para os outros, a gente planeja tudo para os outros, e por que o nosso tem que ser desorganizado? E é uma coisa que eu venho pegando muito no pé da galera, principalmente dos alunos. Eu rodo o Brasil todo com os cursos, já tem 7 anos já, então é uma coisa que eu sempre falei para a galera, do tipo, sempre tem um plano B, produtor não tem plano B, produtor tem plano Z. Tem um amigo meu que até o Insta dele é produção XYZ, porque a gente tem que ter XYZ. Então, a gente tem que ter realmente essa agilidade
agilidade. Por que não ter isso nas nossas coisas, no dia a dia, com a gente mesmo, né? Então, eu sempre falei isso e agora mais do que nunca isso veio à tona. E os cursos surgiram na minha vida justamente porque na época, isso há 7 anos, na verdade há 10 anos atrás, quando eu comecei a procurar cursos, eu só achei coisas mais voltadas a cerimonial, evento social, que não era o que eu queria. E aí foi onde, junto com um amigo meu, o Thiago, da Vila de Produções, a gente começou a ministrar alguns cursos e começamos a rodar o Brasil. Isso durou 3 anos, eu com ele, e depois eu comecei só com o meu curso, que é os bastidores da produção de eventos. E eu rodando o Brasil todo e falando com todo tipo de profissional, gente que quer entrar no mercado, gente que quer sair, sempre se teve muita aquela coisa de olhar para o cenário de eventos como o melhor. Então, foi um dos mercados que cresceu durante as últimas crises de 2008 e 2015, porque, quer queira ou não, as empresas precisavam aparecer, elas precisam engajar. E tudo é evento, né? Eu brinco que evento é a coisa mais antiga do mundo, né? A Santa Ceia foi um. Então, a gente tem aí pequenas reuniões, congressos, coisas presenciais que a gente fala, mas o online agora que vem crescendo muito, e nessa situação que a gente está vivendo hoje é o que tem, né? A gente, infelizmente, não está podendo se encontrar pessoalmente, e o nosso mercado foi o primeiro a ser impactado, e acho que vai ser o último a voltar, porque a gente vai, provavelmente agora, quando começar a voltar, a gente vai ter as viagens de negócios, a gente vai ter as reuniões de negócios, mas que ainda poderão ser feitas online, então todo mundo vai querer reduzir custo, então a plataforma digital, a internet, vai ainda fazer com que isso demore um pouco mais para retomar. E a parte de entretenimento, que são os shows, né, até os eventos esportivos, os teatros, esses sim, vão demorar um pouco mais ainda por conta da aglomeração de pessoas, e eu acredito que isso a gente vai ter que ter um tato muito delicado ali para enxergar. Então, ao longo da minha carreira, tudo que eu vim falando, tudo que eu vim pregando, tudo que eu vim pensando até essa semana mesmo, hoje eu acho que já é a quinta, sexta, não sei nem, eu estou até perdida, eu fiz tanta live essa semana, e cada uma delas eu estou tratando um tema, e um deles foi justamente sobre planejamento de carreira, que eu fiz com o pessoal da Black Stage. E a nossa carreira, a gente faz o planejamento, às vezes, de carreira até do próprio artista, quem trabalha diretamente ali com o artista, e esquece da nossa. Então, ter uma reserva financeira, ter um plano B, saber outras funções, isso sempre foi muito importante, acho que não só para quem trabalha com eventos, mas em todas as áreas. E muita gente achava, não, isso aqui é o que vale. Antigamente falava assim, não tem emprego, vira vendedor. Recentemente era, não tem emprego, vira produtor, né? Começa a fazer evento, vai trabalhar no evento de alguém. Se vira então, nos 30, né? Exato, esses anos todos de carreira trabalhando, dando aula em faculdade, trabalhando com eventos esportivos, corporativos, shows internacionais, já cheguei a fazer eventos para 55 mil pessoas, de 30 pessoas até 55 mil pessoas, a gente sempre via um comodismo muito grande, eu sempre encontrava alguns amigos meus que às vezes, putz, Dani, estou sem trampo, tal, arruma alguma coisa, de repente você arrumava alguma coisa para o cara, não posso mais, já estou com a agenda lotada, então se criou uma zona de conforto e um comodismo muito grande, do tipo assim, hoje não tem, mas amanhã depois aparece, sempre aparecia, né? E isso está chacoalhando todo mundo. Então, ao longo desses anos todos, trabalhando com diversas áreas, hoje a gente olha, né, e acho que cai a consciência, vem em mente tudo isso. Mas, agora, atualmente, mais com os cursos, né, estou fazendo algumas consultorias, mentorias pela internet, e esperando tudo isso passar o quanto antes para a gente poder retomar, né, Carol? Exato, nossa, é aquela relação, né? Eu lembro que quando tudo isso começou, eu já vi, eu que sou da área de eventos, vem enxurrada de notícias, a área de eventos vai ser impactada, né? E eu já comecei a procurar soluções, né? Então, Dani, já nesse cenário, já trago até a primeira pergunta que a gente tinha desenvolvido, nesse cenário de adaptação, de incerteza, né? Onde que a gente, querendo ou não, a gente precisa se redescobrir em muitos quesitos, em muitas empresas, né? Porque querendo ou não, tem muita empresa hoje que trabalha realmente só com evento físico. Por exemplo, nós do distrito, realmente, a gente está se adaptando, a gente está fazendo agora realmente um cronograma bem mais aprofundado de eventos online, mas para você, assim, quais foram os impactos, né, e já puxando para quais desafios, né, que você está vivenciando ou vendo outros colegas de trabalho nesse momento, né, que mais está impactando e quais os grandes desafios? Tá. Lá no começo, né, logo que instalou...
Na hora que começou mesmo, ali no comecinho de março, eu lembro que eu tive um último evento e que as pessoas estavam assim, não, os meus não estão cancelando, tá? Eu até fiz uma enquete no Instagram, lá no meu Instagram, e eu perguntando para o pessoal, e assim, boa parte aqui, só São Paulo e Rio de Janeiro, a galera começou a falar, não, Dani, aqui também cancelou, aqui adiou, tal. E o restante do país, não, tá tudo ok, tá tudo rolando. Eu mesma na semana que começou o bicho a pegar, eu estava em Salvador, num workshop lá, e passei a semana toda, então, algumas coisas ainda estavam acontecendo. Essa semana, eu acredito que caiu a ficha da maioria das pessoas e que realmente chegou num ponto que, assim, a gente tinha eventos março e abril, os de março foram protelados para abril e depois de abril para maio. Agora, até maio, cancelou tudo, 100% cancelado ou adiado, e junho, se for rolar alguma coisa, vai ser uma pré-produção, alguma coisa do tipo. Então, assim, hoje, realmente, o mercado está parado, o mercado está estagnado. Quem você vê trabalhando é a galera que trabalha com montagem, estrutura, tenda, que está ajudando nos hospitais de campanha. Então, tem vários colegas que trabalharam lá no Pacaembu, fizeram ali em Cotia também, alguns aqui em Campinas da Unicamp, e que estão trabalhando dentro dessa nova composição de eventos, digamos assim, né, de montagem e de estrutura que está sendo necessário nesse momento. Mas o restante foi tudo para a internet, só que sem cobrança, sem movimentação financeira, né, onde estagnou a economia do mercado de eventos. A gente também está muito próximo e ligado ali com o evento, com turismo. E eu já recebi informações de alguns hotéis que esses hotéis vão ficar fechados até outubro. Então, assim, uma junção de informações e de datas diferentes que a gente fica meio até receoso e às vezes preocupado. Mas essa semana mesmo, antes de ontem à noite, hoje é quinta, né? A gente está até perdido no tempo, né? Hoje é quinta. Na terça-feira à noite eu recebi um e-mail com uma solicitação de um novo job para uma empresa, para a gente poder fazer uma ação. Então, assim, do mesmo jeito que tem alguns mercados e alguns cenários que estão realmente totalmente estagnados, como, por exemplo, shows, né, teatro, tudo que envolve entretenimento, parques, tal, viagens a turismo, realmente estagnou. Mas a gente precisa ter o olhar atento, e aí vai agora do lado criativo do produtor, de enxergar as novas possibilidades, como, por exemplo, vamos ver a indústria alimentícia, que ela não vai parar, e o que ela tem que fazer? Será que ela tem que fazer um trabalho de fazer uma questão de orientar os funcionários na questão do mindset, para o cara não entrar na pilha, não ficar com crise do pânico, ansiedade, essa coisa toda que uma situação como essa leva muitas pessoas a isso. Então, a gente tem que ter muita cabeça no lugar, mas tem pessoas que infelizmente não tem essa educação mental, então de repente orientar e levar, isso tudo acaba sendo eventos. Então a gente, como profissional do ramo, começar a olhar onde estão as oportunidades. Eu tenho uma empresa de estrutura, eu tenho uma empresa de iluminação, então vamos lá com os hospitais de campanha. Aí tem gente que fala, Dani, nesse momento todo mundo querendo algo voluntário, todo mundo querendo algo gratuito e tal. Nem tudo, gente. Por exemplo, esses hospitais de campanha estão sendo pagos pelas prefeituras, existe uma verba para isso. Só que também é outra coisa que eu já discuti com alguns colegas, que a gente vai ter duas situações, Carol. Uma vai ser do cara que agora não precisa de licitação e querer se aproveitar disso e superfaturar o negócio dele para poder bancar outras coisas, e as prefeituras gastando mais do que deveriam nessa situação. Aí, assim, é o que eu falei, gente, mantém a mesma coisa na retomada. Na hora que a gente estiver retomando os eventos, eu já tive uma situação de uma agência essa semana, de um evento que eu fiz e que o pagamento era para 30 dias, e ela falou, não tenho condições de pagar agora, porque a empresa, que é uma multinacional super conhecida e que jamais protelaria um pagamento, falou que vai pagar só em 90 dias. Então, assim, a gente vai ter algumas questões a serem negociadas e entendidas nesse momento de crise, que realmente pode ser que você pegue jobs e que a empresa realmente só tenha condições de te pagar dali 90 dias. Não é esse caso dessa agência que queria me pagar, protelar uma coisa que eu já fiz e que estava tudo normal. Mas conversamos e está tudo certo, o pagamento deve cair entre hoje e amanhã, alguma coisa assim. Enfim, mas a gente começa a ver, conversando com os colegas, que algumas pessoas começam, entre aspas, a se aproveitar da situação, de falar, olha, agora então eu só tenho como te pagar daqui a 90 dias, olha, não recebi, não vou te pagar.
e a gente ter essa questão da habilidade de negociação, da gente falar um pouco mais, de ser um pouco mais compatível ali com a situação. Então, tanto quem paga, tanto quem recebe, que precisa receber, aquela situação toda. Outra coisa que vem sendo discutida é o lance que eu até postei, que a gente está falando, né, de não cancelar, remarcar, né, principalmente os shows, tal, né, que se pedir para agora todo mundo ter que devolver ingresso, imagina o dono desse evento, então é complicado. Mas, ao mesmo tempo, ok, se é um valor baixo, sei lá, um ingresso de até R$100, ok, mas quando a gente fala, por exemplo, de shows internacionais, dependendo, o cara comprou uma cadeira, às vezes comprou parcelado no cartão, não sei o que e tal, é um valor alto, né? Então, se a gente for ver, é uma situação complicada. Eu mesma tinha um evento para ir em agosto, esse evento eu paguei R$1.500 e o evento realmente foi cancelado e ele vai ser em 2021, sabe-se lá quando. Eu fiquei insegura, eu pedi o cancelamento. E eu falei, não tem como eu segurar, não sei quando vai ser, nem se vai ter o evento. Uma coisa é se também olhar para o lado do contratante, o contratante falar, ok, não remarque, mas também remarca a data do evento para eu saber se eu vou poder ir, para eu saber se eu tenho condições de ir. E dependendo, vai ter clima, a gente vai ter cabeça para ir, vai ter condições de saúde, a gente está muito certo ainda, né? Então, o que a gente vê dentro do mercado de eventos foi uma movimentação muito grande de colaboração, que a gente fala da galera da graxa, né? O pessoal de técnica, de montagem ali, né? O pessoal mais da base, que realmente dependia daquilo ali, de cachês, às vezes até muito baixos, e que essa galera realmente precisa até de alimento. Então, há uma movimentação muito grande disso. O governo disponibilizou uma verba também, um auxílio emergencial, só faltou o presidente assinar, mas que acho que vai ser de R$600 por mês durante 3 meses. E é isso que eu estou falando para a galera. Gente, deixa quem realmente precisa, porque o cara precisa de R$600 para pagar um aluguel, para comida, que são os princípios básicos de sobrevivência, né? Então, se a gente tem condições, deixa lá para esse cara, sabe? Não vai tumultuar site, não vai tumultuar banco, para poder tirar, às vezes, um benefício de uma pessoa que precisa mais do que você. Então, acho que essa crise toda veio para balançar muito as pessoas, sabe, Carol? Num consenso de comunidade, as agências que superfaturavam jobs agora, que eram grandes, vão perder, infelizmente, mercado para os pequenos, porque os pequenos não vão cobrar tanto quanto as agências cobravam. Então, assim, vai ser uma reviravolta, vai ser tudo muito novo. Eu estou o tempo todo estudando coisas a respeito, uma vez que eu ministro cursos, né? Eu dou aula no Senac aqui de Campinas também. Então, a gente tem que estar se atualizando e tentar ao máximo manter a cabeça no lugar, sabe? Eu acho que a gente vai precisar ser muito criativo e a gente pensar em outras possibilidades. Se a gente for entrar na questão das sugestões, por exemplo, que a gente comentou, eu falei, ó, minha vida toda eu trabalhei com vendas, com marketing, eu sou formada em marketing. Oi, Edna, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo? Bom dia, tudo bem? Eu estou passando um vídeo sobre os impactos do coronavírus no setor de eventos. Ah, tá. Uhum. Aí depois eu vou pedir para fazer um trabalho sobre o vídeo, tá bom? Tá bom, professor. Então eu vou continuar aqui. Tá. Marketing, muita gente não sabe disso, acho que eu sou formada em eventos, mas eu sou formada em marketing. Quando eu fiz, não tinha faculdade de eventos ainda, mas a gente tem que pensar no plano B. Eu falo, eu trabalhei muito tempo em supermercado repondo gôndola, né, como repositora. Se eu tiver que voltar para trabalhar em supermercado que está aberto e é o que está tendo, e fazer reposição de gôndola de mercado para honrar meus compromissos e pagar minhas contas, eu vou. Então, assim, pode ser um tempo que a gente vai precisar ter uma segunda função e aos poucos voltando para o mercado. E a gente está preparado já para isso, não esperar, bater água na bunda, né, que nem dizem, e a gente poder correr atrás. Então, não está fácil, mas a gente precisa ter fé e olhar para frente e pensar em alternativas, né? Todo mundo fala muito dessa relação de colaboração e, de fato, é o que vai salvar não só a área de eventos, mas todas, né, em si. A gente realmente precisa pensar como um só, porque, querendo ou não, são os extremos, não? As pessoas que precisam se adaptar e outras que precisam, querendo ou não, sobreviver, né? Tem muitas empresas que estão dependendo disso, então olhar para o lado é muito necessário, mas na hora H a gente sabe que é muito difícil, né? Tem empresas que precisam criar do zero, e você comentou até da criatividade, até um ponto que eu vou
vou chamar, a criatividade barra adaptação, né? Para você, assim, você nos talks que você está falando, nas perguntas também. Já até entrando, já até aproveitando, estou vendo que tem algumas perguntinhas, pessoal. A gente vai responder tudo no final, tá? Vou só pelo menos bater esse papo com a Dani, depois a gente volta. Sobre adaptação, criatividade, existe algum, né, do plano B que você falou? Existe, assim, claro que a gente está migrando muito para eventos online, talks online, mas você tem alguma sugestão de método, alguma coisa que está te ajudando a ativar essa sua criatividade no momento, a ativar, né, a produção de novos projetos, alguma coisa para mover o pessoal? Você está... O que você está buscando para, né, não se manter parada? Primeiro, eu não estou consumindo jornal, notícia ruim, tal, porque isso estagna e paralisa. Você entra numa vibração de medo que você não consegue sair mais. Então, eu estou me ocupando com outras coisas, cursos novos, tal, sempre falando com pessoas, chamando a galera, dando uma segurada na galera que entra nos grupos só postando coisa ruim, então os grupos que eu sou administradora dando uma segurada. Então, primeiro de tudo, sai dessa nuvenzinha negra, porque senão você não consegue ativar o modo criativo, né? Vamos falar assim. Eu já sou, por natureza, muito criativa, então eu estou o tempo todo tendo ideias, pensando, não sei o quê. Então, hoje, até eu andei tendo algumas sugestões de algumas pessoas falando até nessas últimas lives, como, por exemplo, tem uma empresa de casting, que é a Castify, da minha amiga Camila Nistal, e o pessoal dela de casting já começou a produzir fotos para empresas de roupas que estão no e-commerce. Então, já se começaram a surgir novas ideias. Algumas alunas minhas que já trabalhavam com cerimonial estão fazendo RSVP, que é a confirmação de presença, e, na verdade, elas estão fazendo as ligações das suas próprias casas, ganhando um FII para isso, para falar sobre adiamentos ou como vai ser as condições, trabalhando em atendimentos de etiqueteiras, né? Então, as empresas que venderam ingressos estão com uma demanda muito grande de e-mails, de chat e de telefonemas, eles estão contratando algumas pessoas. Eu fiquei sabendo de uma associação comercial também que contratou uma empresa de telemarketing só para dar informações a respeito de um sistema financeiro que eles têm lá de empréstimo, enfim, para pessoas autônomas e que tende a ter uma crescente muito grande agora. Então, assim, a gente pensar nessas alternativas. Então, quem fazia RSVP está acostumado com telefone e e-mail, pode se adaptar nesse momento e auxiliar essas empresas que estão ativas a trabalhar com isso. As empresas de estrutura, né, audiovisual, estão atendendo esses hospitais de campanha, algumas sim, outras não. As produtoras de vídeo, as empresas de streaming estão formatando novos eventos, né, tipos de negócios na internet, mas nada vai substituir o face-to-face, Carol. Cara a cara, você está com a pessoa, você ter ali o contato. O que a gente enxerga muito num futuro, assim, não muito distante esse ano, ainda vão ser os eventos híbridos. Quando voltar, vai ter as pessoas que vão falar, opa, peraí, eu quero ir, mas vai ter a pessoa que vai falar, poxa, eu não quero ir, mas eu gostaria de estar participando da minha casa. Então, o online com o presencial vai ser muito constante daqui para frente. A gente já sabia que a internet era o futuro, alguns eventos, até nos meus cursos mesmo, muita gente pedia, Dani, faz online também, faz online, e para atender essa necessidade no final do ano, para o comecinho de janeiro agora, eu gravei o meu curso online, eu ia lançar ele só no segundo semestre, acabei antecipando, até depois a gente vai deixar o link aqui para vocês conhecerem melhor, mas a gente sabe que já era o futuro, eu queria ter as duas opções. Hoje eu migrei 100% para online, pela fase atual, e já estou pensando em ter um outro curso, porque ali eu só explico sobre produção, e a ideia é ter um aprendizado contínuo, e hoje, então, produzir, por mais que eu sempre falei, gente, estude outras coisas, estude sobre gestão de pessoas, sobre liderança, sobre gerenciamento do tempo, sobre marketing, sobre venda, sobre negociação, estude outras línguas. Então, isso vai ser muito crescente. Então, dentro do curso online, eu consigo propor esse aprendizado contínuo. Mas as pessoas não dispensam presencial. A ideia é depois ter encontros com a galera, fazer palestras, né, uma masterclass para quem estiver ali dentro dessa comunidade do online. Mas o que a gente sabe é que o híbrido vai ser muito, muito forte, isso é fato. Então, a gente vai ter uma
nova adaptação, a gente não sabe nem se as leis para, por exemplo, emitir um alvará, se isso vai mudar ou não. A questão, hoje, por exemplo, um bombeiro, ele, para tirar o ABCB, né, que é um dos documentos necessários para se fazer o evento, ele vai lá e calcula por metro quadrado quantas pessoas cabem. Então, aqui é de um jeito, em Campinas é de um jeito, aí em São Paulo é de outro, porque são leis municipais. Mas, em vias de regra, geralmente são 3 pessoas por metro quadrado, 3, 4, enfim. Hoje, será que isso vai mudar? Vão ser 2? Então, a gente vai ter um espaço que cabia 50 mil pessoas e agora ele vai ser liberado só para 20 mil pessoas, 25 mil pessoas. Então, até pegar espaços menores, a gente tem espaço para 100 pessoas. Então, será que esse lugar agora só vai ter condições de atender 40, 30, 50 pessoas que seja? Então, a gente vai ter que se adaptar totalmente. Então, tudo que a gente veio aprendendo sobre leis, questões de número de pessoas para o evento, quantas pessoas passam uma catraca, o tempo de demora de uma fila, né? A gente faz aquela fila caracol. Será que vai poder fazer fila caracol? Porque o contato das pessoas é muito grande. Então, até quando a gente vai ter essa limitação de espaço, né? Manter essa distância entre as pessoas? Então, assim, tudo a gente vai ter que se adaptar. E quanto mais precavido e quanto mais antecipados nós estivermos, você vai sair na frente. Porque enquanto você está aí consumindo notícia negativa, enquanto você está só assistindo o filme, achando que está de férias, eu estou estudando, os meus alunos estão estudando, tem uma galera, anos-luz na frente, já pensando em possibilidades, em novas atitudes, em novas atividades, como trabalhar no mercado. Quando você chegar, você vai estar muito para trás. Então, agora é hora de se mexer e realmente fazer com que as coisas aconteçam. Então, a gente tem trabalhado, eu estou discutindo isso com os alunos, com os colegas de trabalho, desses novos formatos de eventos, né, e dessas novas funções, né, novas habilidades que as pessoas vão ter que desenvolver para poder atender um evento. Sim, por exemplo, hoje pela manhã a gente já teve uma reunião com toda a equipe do distrito, porque a gente está numa bateria muito grande de eventos online e aí a gente já começou a esquematizar estratégias para o depois, porque nada vai ser, assim, muita coisa vai mudar e muita metodologia que a gente utilizava, ou a gente vai implementar alguma coisa nova ou realmente vai ter que ser adaptado. No distrito, por exemplo, a gente já fez uma mudança de que, por exemplo, todos os eventos que a gente fazia, que eram vários, né, dentro dos nossos hubs, a gente vai fazer sim uma live mostrando, né, como é que foi o conteúdo, quem estava dentro, porque querendo ou não, tudo isso que a gente está gerando aqui é sempre conteúdo, né? Você falou de que a gente precisa estar atualizado, estudando, e é aquela coisa, nunca é demais, e tudo que a gente vai criar sempre é importante para um depois, tanto para a gente analisar o que a gente deve ter feito de errado, alguma coisa que foi interessante a gente tem que, né, fazer novamente. Então, essa relação de o que você estava fazendo ontem para o depois, eu acho que é uma das visões mais importantes, né? Então, já até puxo, olhando para, digamos, o lado positivo, né? Que é aquele lado que todo mundo quer ver. Você já tem alguns insights, assim, do que você já está vendo que vai mudar, o que né, a gente fala que quais desafios, lados positivos dessa situação, algumas não sei se você já deve ter algum insight, porque eu acho que já está tendo, né? Pelo menos a gente já está tendo, imagino você, então. Sim, com certeza. O que a gente percebeu muito, por exemplo, eu tinha um evento agora em maio e que eles falaram de adiar, o pessoal tinha falado de fazer em setembro e, por fim, em setembro o espaço não tem mais data e a gente vai ter que fazer em outubro. O que vai acontecer? Os espaços que eram considerados não tão bons ou esquecidos vão ter que se tornar bons e vão aparecer. Então, vai ser a possibilidade daquele pequeno espaço ou espaço que não era tão cotado. Então, eu falo em feira em São Paulo, eu lembro de um lugar X, mas eu tenho Y, Z e W que poderiam me atender também. Esses outros espaços vão aparecer no mercado. Muita gente, quando a gente voltar, também vai ter oportunidades. Os meus próprios alunos, eu falo, fica atento, porque a oportunidade vai estar aí, então esteja pronto. Então, porque o que vai acontecer a hora que a coisa realmente começar a esquentar? Vai ter uma demanda muito grande de procura por espaço e procura por mão de obra. E a mão de obra,
qualificada, mão de obra especializada, já era difícil. Imagina agora a hora que voltar e que tiver uma demanda grande e dos eventos acontecendo todos ao mesmo tempo. Os eventos que foram adiados, como por exemplo o Lollapalooza, grandes feiras do setor, que a gente sabe que tem, quando elas vierem acontecer, elas vão ficar muito encavaladas umas das outras, né? E aí o que a gente vai ter vai ser uma questão de adaptação com relação a público, né? Que foi isso que eu falei, quais vão ser as limitações, se a galera vai querer ir ou não. Então, daí entra essa questão do online, e aí por isso o híbrido. Então, a gente vai ter que dar a possibilidade daquela pessoa que quer estar presencialmente, mas a gente também tem que dar a possibilidade daquela pessoa que ainda quer se preservar, não quer sair, quer evitar multidão, porque isso vai gerar, infelizmente, um trauma em algumas pessoas. Tem gente que já tem trauma de muvuca, de muita gente, mas ainda assim ia por conta de negócios ou pelo seu entretenimento, mas a gente vai ter essa adaptação. Então, a gente vai precisar muito mais de pessoas que saibam ter tato de lidar. Eu sempre falei isso, a gente trabalha com uma coisa que é feita por pessoas para pessoas. E a última coisa que se pensava era no ser humano. Então, essa crise toda veio para anos que... Mas a gente sabe que esse lado muito do atendimento, da cordialidade, vai ter que acontecer. Vagas vão surgir, porque vão ter novas funções, né? Então, por exemplo, desde que ontem eu tive que ir ao supermercado, que já não tinha mais nada em casa, aí eu peguei e fui, e no supermercado eles estavam fazendo o controle de acesso das pessoas. Então, tinha uma pessoa para orientar, né, a fila, falando para manter a distância, e tinha uma pessoa para limpar um papelzinho, um ticketzinho que eles estavam dando, para poder controlar quantas pessoas tinham dentro do supermercado. Então, sai um, entrega o ticketzinho de novo e traz outro. Então, só ali foram 4 pessoas a mais trabalhando no supermercado. Se a gente tiver essa realidade dentro dos eventos, por exemplo, uma feira, a pessoa foi visitar a feira, mas enquanto tiver 100 pessoas lá dentro, 1000 pessoas que seja, e aí só quando sair alguém entra outro, a gente vai precisar de pessoas orientando a fila. Então, vão ser novos postos de trabalho, vão ser novas condições, e tudo muito ligado a realmente o relacionamento com o público, a saber lidar com as pessoas. Então, estude nesse tempo que você está em casa sobre gestão de pessoas, sobre liderança, sobre empatia. Eu gosto muito de Enneagrama, então, para quem não sabe o que é, já pesquisa, identifica, a gente vai se interessar muito por isso, o corpo fala. Então, por exemplo, eu falo muito com as mãos, então isso é muito muito mais forte do que eu, porque eu não consigo controlar. Às vezes eu pego alguma coisa e fico segurando, mas eu me acho sem braço, assim, sabe? Eu tenho que pôr a mão aqui na frente. Então, o Enneagrama te ensina um pouco sobre isso também. Então, vai estudar sobre isso, mas o lado positivo vai ser isso. A gente vai ter novos postos de trabalho, a gente vai ter os pequenos e médios empreendedores tendo vez no mercado, assim como as pequenas agências, os pequenos fornecedores, e talvez esses pequenos fornecedores, essas pequenas agências, esses pequenos espaços tenham mais fôlego até lá, porque hoje eles têm uma mensal ali de despesas, vamos dizer assim, um custo fixo, vamos dizer assim, menor que o grande. Então, talvez o grande passe a se tornar pequeno. A gente até comentou, às vezes, e talvez o pequeno, que era uma agência, ele passe novamente voltar a ser um produtor, só um prestador de serviço. Então, a gente vai ter novos postos de trabalho, isso eu não tenho dúvida. E também eu acredito que vai ter um equilíbrio, acredito, talvez, e um bom senso da maioria dos profissionais e das empresas com relação aos cachês. Então, eu acho que vai ser um momento das pessoas nem subirem e nem diminuírem o valor, mas sim manter. E manter uma coisa decente, uma coisa realmente de acordo com o que a gente vai estar praticando no mercado. Então, acho que o leilão de cachês vai acabar, ou então vai inverter, ou vai ser positivo demais ou vai ser negativo demais, as pessoas quererem leiloar e colocar. Então, fica a dica também para a galera que já atua no mercado, mantém, fica firme ali, porque se a gente abaixar muito também vai ser difícil retomar, e não adianta querer aproveitar da situação e cobrar mais do que você já cobrava. Então, a minha ideia e a minha dica é realmente manter os cachês, os valores de locação de espaço, os valores de locação de equipamentos, né? Mas novos postos virão, com certeza, Carol. Sim. Não, é muito essa questão de... agora, peguei uma fala que você comentou, de que, querendo ou não, cada um, como indivíduo, a gente vai ter que como se provar na área, né, profissional. Então, eu acho que, querendo ou não, depois de tudo isso, vai virar um case, assim, o que você foi responsável... Eu aprendi com a crise. Exato, o que você aprendeu com a crise para mostrar para a gente, porque isso aí realmente vai ser
uma redescoberta de cada um. Então, a gente vai ter que colocar, ó, fiz isso, aprendi muito, porque a gente é aquela coisa, não dá realmente para ficar parado. Enquanto tem muita gente que está tentando, né, acha que vai passar e que vai ser rápido, tem muita gente que também está aprendendo muito com isso. Então, é muito olhar para você mesmo, não só para a sua empresa, olhar para você como profissional e ver o que você pode aprender. Porque é exatamente o estudo de caso que a gente está vivendo, né? Sim. Ô, Dani, eu vou abrir aqui para o pessoal, que tem algumas perguntas, aí eu já posso começar te fazendo? Pode sim. Tem uma da Camila, que ela perguntou assim, se ela acha que Dani, tu acha que o mercado só voltará em 2021 e não como todos estão pensando no segundo semestre? Que de fato, No né? segundo semestre já volta, mas foi aquilo que eu falei. Talvez com as reuniões de negócio, as pequenas feiras e os eventos que foram remarcados e que realmente, se tirar da agenda, o cara quebra, alguma coisa do tipo. E os pequenos eventos, grandes aglomerações, eu duvido acontecer. A gente vai passar por toda uma adaptação no segundo semestre. 2021, a gente vai tentar equilibrar e para voltar a ser como era antes, eu chuto lá para como tá 2019 eu trabalhei pra caramba, eu perdi as contas de quantos eventos eu fiz, eu tinha mania de contar, de ir ticando, nem consegui, acho que quando eu estava no 120 eu parei de ticar e eu estava ali no meio do ano, um pouquinho para frente, então eu trabalhei muito em 2019, mas para voltar como estava, vai levar uns 2 anos, provavelmente lá para o segundo semestre lá de 2022, para a gente voltar com o ritmo que a gente estava, mas a gente deve sim voltar, a gente começar a voltar a ter algumas coisas, né, uns gato pingado por aí, vai ser esse segundo semestre aí, a gente vai tentar organizar a casa, né, recuperar os mortos e os feridos, e aí 2021 começar a entender como é que vai ficar, porque hoje a preocupação total é com saúde, né, mas depois com certeza vão vir as adaptações vamos supor, quando as pessoas puderem sair, o que está liberado ou não, né? Então, evento até 50 pessoas está liberado, evento até 100 pessoas está liberado. Então, a gente vai ficar na mão dessas novas leis, né? A ideia é que volte rápido e quando voltar, acho que vai vir com tudo, porque a gente vai ter que vai voltar com adaptações, eu acho que ainda vai ter live, vai ter mais coisa ainda para fazer. Sim, o híbrido, a gente precisa se adaptar para o híbrido. Então, assim, por mais que você fale, não, mas o meu evento é de experiência, o público quer estar lá e não sei o que, tal. Coloca a transmissão. Gente, usa de exemplo o Rock in Rio. O Rock in Rio é uma baita de uma escola. Eles sempre transmitiram no Multishow ao vivo, e nem por isso eles deixaram de ter público. São 7 dias, 8 dias de evento, dá 700 mil pessoas, são 100 mil pessoas em média por dia dentro do festival, mais milhões assistindo. Então, assim, para de achar que o online vai tirar o teu público presencial. Quem quiser ir presencialmente, vai, é fato. E quem não quiser e quiser se preservar, você tem que dar essa opção. É empatia, é pensar no próximo, sabe? E já que realmente você quer levar Oi. Você tá ouvindo o áudio do vídeo? Não, agora perdeu. Não tô Mas faz ouvindo mais as meninas falarem, não. Mas faz tempo que você perdeu? Não, tem pouco tempo. Aí aproveitei desse pouco tempo. Ai, é que eu tô muito mal hoje, professor. Tá suando o nariz. Entendi. Então, beleza. Eu vou ver o que tá acontecendo aqui e já retorno aí, porque ele deu erro aqui no vídeo. Eu acho que tá interessante o vídeo. Tá. Deixa eu ver aqui, voltar um pouquinho. Vê se Aham. tá aparecendo aí, Edna, por favor. As imagens, só que a voz não.
Eu tô até achei que fosse meu fone, alguma coisa aqui. Deu erro aqui, calma aí, deixa Tá bom. eu arrumar aqui. Talvez Aham. possa ser minha internet. Uhum. Bom, parece que deu certo aqui. Vou voltar, tá? Aham. Um Lollapalooza, tá bom. Então, a gente pegar Voltou, Ed, no áudio? Voltou. e vai indo Maravilha. passo a passo, né? E eu sempre falo, né? As pessoas têm mania de comparar o capítulo 1 dela com o capítulo 20 ou 100 de quem quer que seja. É aos poucos, gente. E se tiver que agora zerar tudo e começar de novo, vamos. Então, que nem eu falei, se eu tiver que voltar lá atrás a trabalhar em supermercado, eu vou. Então, assim, a gente não pode ter vergonha. A mesma coisa de vergonha de pedir as coisas. Se você estiver passando necessidade, se você precisar de um auxílio, bate na porta de alguém, sabe? Não é momento para ter vergonha, é momento de compartilhar o que você está sentindo. Então, se ajudar. Mas a gente vai ter que acompanhar, não tem bola de cristal, infelizmente, para saber, mas eu tenho a sensação de que, assim, abril agora, esquece, nós vamos ter que ficar quietinho dentro de casa até o final de abril, maio talvez a gente comece, né? Aí começam a entrar as pré-produções, comece a focar nesses trabalhos que vão ser necessários, gente, como eu falei, do RSVP, atendimento, vendas, marketing. Se você tiver medo de sair para a rua, se adapte e comece a cuidar de pré-produção, não vai para a rua nesse primeiro momento, né? Mas que a gente vai ter aí uma boa desacelerada, vai. Sim, a Renata até comentou aqui uma coisa que a gente falou, né? De você acha que com o tempo as pessoas vão ter receio de atender grandes eventos após o fim da quarentena? Como se imagina a indústria, como que você imagina que a indústria vai se adaptar? Isso é totalmente aquilo que, claro, eu acho, pelo menos já passando a minha posição, que todo mundo vai ter um receio, né, para voltar ao normal de, imagina, um evento com 30 mil pessoas, todos vão ter um leve receio para participar, e tantos os organizadores com receio também de não ter a lotação e a quantidade de pessoas. Por isso mesmo, todas essas adaptações que a indústria vai ter que fazer, né? Eu acho que só o tempo também vai dizer, né? Também. Exato. E outra coisa também, quem é muito amador, quem entrega menos do que promete, realmente o mercado também vai limar. Porque a pessoa não vai querer, porque antes era assim, tinha um monte de evento e de repente o ingresso é barato, ou então eu conheço um amigo, eu ganhei uma cortesia, eu vou em todos os eventos porque para mim interessa sair beber, não importa onde eu tô. Essa pessoa, além dela ter que segurar a grana, hoje ela vai pensar 2, 3 vezes, peraí, eu vou nesse evento, mas será que esse evento realmente vai estar muito lotado? E tem gente que não está nem aí. Eu conheço algumas pessoas que, assim, estão saindo para a rua, estão fazendo churrasco, estão fazendo festa, tipo assim, levando totalmente na brincadeira o que está acontecendo. E essas pessoas vão levar outras pessoas para os eventos, quando abrirem, enfim. Eu acho que a crise vai ser muito mais no bolso das pessoas do que na consciência de não querer transmitir o vírus ou de não pegar as doenças e tal. Mas a Renata, né, que falou, Renata, eu acho que, assim, o receio se coloca no lugar dessa exercício da empatia nessa hora é muito bom. Eu não tenho filhos, mas eu tenho a minha mãe e moro com ela. Ela tem 73 anos. Eu sou do grupo de risco. Eu tive pneumonia 3 vezes. Então, você vai querer colocar sua vida em risco só para ir para um evento, sei lá, sabe? Então, assim, ontem, acho que ontem, antes de ontem, o ministro da Saúde falou, comprem máscaras ou fabriquem as suas próprias máscaras. E antes a indicação era de que era só para quem tinha sintomas. Hoje não. Você pega os países que estão voltando, né? O Japão, acho que está voltando, os Estados Unidos tem umas pessoas circulando na rua. Aqui no Brasil mesmo, você vê as pessoas com máscara. E imagina você ir para um show,
Aí você tem que beber e você está de máscara? Vão adaptar um canudinho, alguma coisa, não sei o quê, e beber. Vai ser tudo muito diferente, tudo muito louco. Às vezes a gente tem a sensação de que a gente está dentro de um filme, né? Eu acho que muitas vezes a gente olha para isso e parece que a gente está vivendo uma coisa que não é real. Então, ninguém esperava por isso, tudo tem um porquê, e se a gente for estudar, né, questão fora, planetária, cada um tem uma crença, né, ou olhar para o período de quaresma, para quem é católico, enfim, a gente tem várias outras coisas para olhar, além da crise financeira, e se entender como ser humano, como pessoa, né, como cidadão, o que você tem feito. Eu comentei isso que o pessoal estava de planejamento de carreira, que foi uma questão que o pessoal está falando, Dani, a gente quer, o que você indica de banco para fazer empréstimo, né? No estado de São Paulo tem o Banco do Povo e o Desenvolve São Paulo, que abriram linhas de créditos bem em conta, né? Com o Banco do Povo com taxa de 0,35 e o Desenvolve São Paulo com taxa de 1,32, alguma coisa assim. E o pessoal estava falando disso, e aí um cara falou assim, mas eu não estou conseguindo me cadastrar, né, na live lá. E aí você vai ver, o cara está negativado, ele não pagou os impostos, tal. E toda aquela história que a gente ouvia do cara, o esperto que se dá bem, o esperto não vai se dar bem dessa vez. O cara não consegue pegar R$1 de empréstimo e ele ainda deve horrores para a Receita Federal e uma série de coisas. Então, assim, façam as coisas certinho, sabe? Seja o que for. Mas, enfim, esse receio vai ter, né? Óbvio, e isso vai ter que ser trabalhado aos poucos. Por isso que o atendimento, o do porquê levar as pessoas, a comunicação do seu evento vai ter que ser redonda, porque agora o principal artista do teu evento chama-se público. Não adianta você ter o principal artista achando que vai lotar. Não, é o público. Totalmente. Dani, vou puxar agora só para 2 perguntinhas aí para a gente finalizar. 2 perguntas que eu achei até interessante, que o Sandro perguntou se você acredita que o ticket médio dos eventos retornará ao mesmo patamar que era praticado. Acho que isso vai bastante ao que você tinha comentado do cachê, né? Sim, A ideia que a gente tem, nós que estamos mais há muito tempo no mercado, é de manter, nem aumentar, nem diminuir. Mas já se falou muito em diminuição de cachês de artista e automaticamente você consegue fazer ingressos mais baratos. Eu acredito muito na diminuição do espaço. Então, por exemplo, o cara que fazia um show internacional lá no Allianz Parque, por exemplo, dá um exemplo de onde eu trabalhei, e ele tinha ali ingressos desde 200 e pouco até R$700, ele não vai conseguir fazer mais um show lá. Então, os grandes espaços vão perder para os pequenos espaços. Eu vou ter um evento para menos pessoas e esse ticket médio vai ficar ali para mais. Então, porque eu vou ter que ter menos pessoas. Mas será que esse cachê vai diminuir ou não? Então, tem muito disso da gente poder colocar ali na ponta do lápis e saber de onde que vai vir. Eu conheço alguns produtores que trabalham com grandes artistas e a gente andou conversando a respeito disso e, por enquanto, a decisão é manter. O que a gente ouve no mercado é de se manter. Então, até porque quando voltar, né, a ter os shows, tudo, as pessoas vão querer sair. Imagina, gente, a hora que a gente puder sair, ver as pessoas, abraçar, como vai ser comovente isso, enxergar, ver as pessoas, brindar, né? Esses dias, foi aniversário da minha sobrinha, a gente fez pela internet, eu tô louca para vê-las, mas não dá, enfim, a gente tem que pensar nesse... A gente vai primeiro pensar na família, né? Imagina as pessoas que estão querendo casar e não podem casar, adiaram um sonho, né? De uma formatura, um casamento, que é uma coisa pessoal. O entretenimento vai ficar para depois, mas a ideia é manter mesmo. Eu acredito que se mantenham ali os valores, nem aumente, nem diminua. Esperamos. Querendo ou não, a qualidade vai se manter a mesma também, né? Então, é realmente, principalmente a quantidade de pessoas. E a última pergunta, acho que é do Dalmir, que ele pergunta se, pelo fato isso é interessante, pelo fato de Rio e São Paulo serem o epicentro da epidemia, pode mudar o eixo dos eventos para outros lugares? Você acha que eles vão começar a vir para outras cidades ou vai com o tempo mesmo? Com certeza, eu não tenho dúvida. Eu até comentei, na última semana que ali deu boom mesmo, eu estava em Salvador e as coisas estavam acontecendo normalmente, então tinham eventos acontecendo. Então, aonde teve uma diminuição de casos, os casos foram menores, com certeza. Então, São Paulo sempre foi, né, o epicentro, a coisa dali fundamental para tudo, tanto pela epidemia também, pela pandemia também, até pela quantidade de pessoas que tem aqui. Então, eu acredito sim, a gente
sabe de grandes centros de convenções, os estádios que foram feitos para a Copa do Mundo e que estão sendo usados como arena de eventos vão ter que ser aproveitados. Inclusive, eu já estou em contato com outras agências e outras produtoras de outros estados me disponibilizando aí, nem que eu pague as minhas aéreas, que eu tenho milha, tal, para poder produzir lá e depois fazer o caminho inverso. Não tenho dúvida, eu acho que isso é fundamental. O Dalmi, eu acho que é da Rental, parceiro também, super amigo, um abraço, Dalmi. E pode acreditar que sim, com certeza vai ser revertida essa questão dos centros para eventos aí, desse itinerário de novos eventos acontecendo. Vai ser ao contrário, sim, não tenho dúvida. Exato. Dani, acho que eu vou já pelo menos começar a finalizar por aqui. Vou pedir para todo mundo, eu acabei de mandar, pessoal, um link de um questionário muito rápido, só realmente para ver se a qualidade foi interessante, se o que a gente conversou faz sentido, que a gente queria muito ouvir vocês. Obrigado para todos que participaram, que interagiram com a gente. Dani, novamente, muito obrigado pela participação. Né? A gente conta com todo mundo, né, dentro desse setor, que a gente cada vez mais esteja presente na vida de outro, dentro do projeto, que se ajudando, e realmente que esses talks, essas conversas venham a surgir de forma mais natural e que tenha mais, né, porque querendo ou não, a gente está aqui para se ajudar. Viu, Dani? Sim. Muito obrigada. E se você quiser falar do seu curso, eu lembro que a gente tinha comentado, agora fique à vontade, tá? Obrigada. Carol, obrigada mais uma vez. Gabi, um beijo. Obrigada, meninas, sempre muito queridas aí no distrito, sempre com portas abertas. E em breve estaremos juntos novamente aí, se Deus quiser. Agradecer também todo mundo que participou. Se alguém ainda ficou com alguma dúvida, quer saber mais a respeito, tem meu canal aqui no YouTube, que é o Dani Martins Produções, mas eu tenho um quadro lá chamado Daniflix, sai do Netflix, vem pro Daniflix, tá aí na descrição. Eu falo sobre tudo de eventos lá, desde como fazer parte, como entrar, né? Enfim, algumas dicas, e com certeza vou continuar colocando coisas novas. O mais recente, eu fiz uma lista de vídeos e documentários da Netflix só sobre eventos, né? Então, bastidores, né? Bastante coisa interessante para a gente matar um pouco de saudade, né? E para quem ainda não conhece, passar a conhecer. Então, tem várias dicas lá. Tem o podcast também, o DaniCast, com alguns áudiozinhos bem bacanas para quem gosta mais de ouvir. E o curso online, que, como eu falei, eu ia lançar no segundo semestre, acabei antecipando, os bastidores da produção de eventos online, são 7 horas de duração, 40 aulas, e nele eu vou fazer essa questão do aprendizado contínuo mesmo. A ideia agora até dia 10 está aberta essa primeira turma, tem um linkzinho, quem quiser adquirir, se usar o cupom DISTRITO, ganha 50% de desconto, e essa turma está aberta até o dia 10 de abril. Por que só até o dia 10 de abril? Dia 10 eu fecho essa turma, e aí eu vou me dedicar a essa galera, uma comunidade, tirar dúvidas, a falar com essas pessoas a respeito também do momento atual, e dali para frente, sei lá, a cada 2 meses, a cada 3 meses, eu abro novas turmas e com o mesmo conceito. E a ideia é de que quando voltar tudo ao normal, eu vou ter uma palestra presencial, um dia com outros convidados, né, com os parceiros, e uma masterclass. Então, quem fizer parte dessa turma do online vai ter essa possibilidade do presencial. Então, eu não tenho mais a intenção de fazer esse curso presencialmente, até teria uma turma aí no distrito, agora no final do mês de abril. Agora eu vou parar, Edna, porque ela vai começar a falar dos cursos que ela dá, enfim. Uhum. Então, eu vou voltar lá agora, que para passar o vídeo tem que vir em outro lugar aqui de casa, por causa da internet. Uhum. Então, já voltando aqui, Uhum. deixa eu tirar aqui compartilhar agora. Então, internet. Então, Edna, desculpa. Uhum.
Voltando aqui, agora você viu um vídeo, né, muito legal sobre os eventos, né? Sim. Uhum. É só trocar aqui, ó, que eu coloquei buffet, mas colocar Ah, eventos. tá. Ó, então, agora nessa hora que falta da aula, é Ah, para fazer um trabalho, ó. É para você tá. pesquisar na internet e elaborar um texto de no máximo 15 linhas, texto curto, bem pequeno, Aham, explicando como está o mercado de eventos devido à crise do Covid-19. tá. Então, assim, você vai pesquisar na internet como que está esse mercado de eventos, como que está funcionando as coisas, ou se não está funcionando, percas, enfim. Pega uma ou outra reportagem na internet para você poder se basear e você Aham, escreve esse texto aí, fazendo um favor, aham. Tá. tá? Aí, Aí, aí eu posso estar entregando quando esse trabalho? Quando podemos entregar? então, eu vou dar essa 1 hora de aula para você fazer, né? Ah, Se você quiser, ah. posso dar até o final sei lá, 2 dias para entregar, não tem problema, já que não tem ninguém na aula, né? Tá, ótimo, professor. 2 dias para entregar, mas enfim, eu vou ficar Tá, online aqui, caso você precise de ajuda. tá bom, pode deixar. Pelo menos vou fazendo com calma, porque tem o trabalho do professor Fábio também, que é muita coisa também. Eu Tá, acredito que tá? Pelo menos vai facilitar para mim. tá, então. Maravilha. Então, tá, professor, então fala de novo. Então, eu vou pesquisar na internet como está o mercado de eventos. Isso. Ah, Devido à crise do Covid, quais são os impactos, né? tá. É que eu tô anotando aqui, divide. Você vai explicar, por exemplo, como que está o mercado de eventos, se tem perdas, né? Quais são e como ele pensa em voltar, enfim. Esse tipo Tá. de coisa. Uhum. Tá bem, tô anotando aqui. Então tá bom, professor. Aí entrega em 2 dias, né? Isso. Eu consegui antes, eu já vou mandar, tá bom? Maravilha, então. Então tá, professor. A aula vai continuar ainda? Então, essa próxima hora de aula é para fazer o Aham, trabalho, tá bom. Uhum. Então pode deixar. tá? Eu vou. Então, eu vou postar essa aula lá. Quem quiser rever o vídeo, você pode rever também. E aí Aham, você faz esse texto fazendo favor e manda para mim até 2 dias, tá bom, pode certo? deixar que eu mando sim, tá? Tá bom? Então tá bom, Valeu. professor. Muito obrigado, bom dia. De nada. Tchau, tchau. Tchau.